Sukuna conseguiu derrotar o Xamã mais forte vivo usando um corte que cortou a própria realidade. E no vídeo de hoje eu vim trazer a explicação de como ele fez isso, então vem comigo. Fala galera, beleza? Tô nerd na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, hoje trazendo para vocês a explicação definitiva de como Ryomen Sukuna conseguiu cortar Satoru Gojo, negando completamente essa barreira invisível e intransponível que é o Mugen, tá galera? Muita gente gritando aqui nos comentários, nas redes sociais do canal, inclusive estão aqui embaixo, vai seguir a gente lá, porque dá uma moral gigante pra gente também, mas muita gente brava, gritando, esbravejando que isso não é possível, que o Sukuna tirou esse corte lá da bunda, que foi o Mahoraga que ganhou do Gojo, não foi o Sukuna, mas tá aqui a explicação pra vocês, baseado no mangá, baseado nas palavras do próprio Gojo e baseado nas palavras do próprio Sukuna, beleza? Então já larga like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela moral pro canal Tô Nerd chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Eu conto só com você que tá aí e tenho certeza que você está ajudando o canal agora. Então sem mais enrolação, como o Sukuna conseguiu burlar o Mugen de Satoru Gojo? Em primeiro lugar, galera, já para deixar bem claro para vocês, não foi Mahoraga que venceu essa luta. Não foi um corte da lâmina do Mahoraga, de algum outro Shikigami adaptado que conseguiu cortar o Gojo. Foi o clivar do próprio Sukuna, que foi melhorado pelo Rei das Maldições e pela genialidade do próprio Sukuna em observar e analisar o seu adversário e também criar contramedidas para situações complicadas que nem o Mugen do Gojo, que o tornava intangível, tá? É explicado isso pra gente no próprio mangá. O próprio Satoru Gojo afirma pra gente que, mesmo o Sukuna sem 10 sombras, ele tinha dúvidas de vencer o Rei das Maldições e que o único remorso que o Satoru Gojo tem, que levou pro pós-vida, é de não ter feito o Sukuna dar tudo de si. Então tá aqui uma coisa que eu sempre falei, que o Sukuna não dependia das 10 sombras para dar o golpe final no Satoru Gojo. Não é fanboyzismo, foi comprovado isso para vocês por A mais B no próprio mangá, com a palavra do próprio Satoru Gojo, tá bom? E por que eu digo isso, galera? Que não tem nada a ver com o Mahoraga. O Sukuna, o que aconteceu ali naquele corte que o Sukuna deu no Satoru Gojo foi o seguinte: o Sukuna invocou o Mahoraga não para vencer o Gojo. Ele invocou o Mahoraga para que, através da adaptação do Mahoraga, ele pudesse ir pegando referências para que ele mesmo pudesse mimetizar alguma adaptação que o Mahoraga fizesse que atravessasse o Mugen do Gojo, que burlasse essa barreira intangível do gatão dos olhos azuis. E o próprio Sukuna diz que quando o Mahoraga se adaptou pela primeira vez e assim conseguiu burlar o Mugen, o Mahoraga conseguiu fazer isso alterando a sua energia amaldiçoada. O Shikigami alterou a sua própria energia para conseguir burlar o Mugen e tocar o Satoru Gojo diretamente. Só que o Sukuna percebeu essa alteração, só que ele não consegue, segundo ele mesmo, alterar a sua energia assim como o Mahoraga faz. Então era impossível para ele mimetizar esse tipo de adaptação que o Mahoraga tinha feito pela primeira vez. E então o Sukuna se aproveitou que o Mahoraga continua a se adaptar e se auto-melhorar para ser mais efetivo na batalha, para continuar analisando as adaptações do Mahoraga. E então, naquele momento que ele provoca o Mahoraga, que o Sukuna está na sombra, escondidinho, e provoca o Mahoraga para mostrar do que ele é capaz, que o Mahoraga corta o braço do Gojo à distância, lançando um corte bem parecido com o clivar e o desmantelar do Sukuna, que o Sukuna se espanta com o que viu. Ele fala: pô, tá aí, agora o Mahoraga fez uma coisa que eu consigo replicar, por mais difícil que seja. O próprio Sukuna fala isso, que o Mahoraga conseguiu um feito extremamente difícil de ser copiado, mas que o Sukuna, com a sua genialidade, com a sua intimidade com a energia e com o mundo Jujutsu, ele conseguiu desmistificar, fazer uma engenharia reversa e conseguiu copiar
essa adaptação do Mahoraga. Então não foi o Mahoraga que deu a adaptação pro Sukuna quando ele foi destruído pelo Gojo e tudo mais, e por isso que o Sukuna conseguiu. Não, é o Sukuna que não é adaptado ao Gojo que conseguiu uma técnica mais avançada para cortar o Satoru Gojo. E como o Sukuna conseguiu fazer isso, você me pergunta? E é muito simples até mesmo de entender e de explicar. Como que funcionam os cortes do Sukuna? Eles saem do Sukuna em direção ao Satoru Gojo, ou seja, ele percorre um caminho até um alvo que o Sukuna pré-determinou. É como se fosse um disparo de um revólver. Você mira para um lugar e atira, e a bala vai percorrer esse caminho até o alvo, certo? E isso era impossível de acertar o Satoru Gojo, porque o Mugen, como nós sabemos, é um paradoxo, onde o Satoru Gojo consegue diminuir, desacelerar a tal ponto os ataques que estão indo até ele, que eles nunca chegam a tocar o Satoru Gojo. É um espaço infinito entre o Gojo e o seu Mugen, e por isso que os ataques não chegam no corpo do Gojo, porque eles têm que percorrer um caminho, e quando eles têm que percorrer o caminho, esse caminho é infinito, beleza? Já quando o Mahoraga fez aquele corte que decepou o braço do Satoru Gojo, foi um corte diferente. O próprio Sukuna fala que os cortes dele percorrem um caminho até o seu alvo. Já o Mahoraga adaptou o seu corte para não ter um alvo específico, ou seja, o alvo não era o Satoru Gojo, ou seja, o corte não precisava percorrer um caminho até o Gojo. O Mahoraga fez o corte cortar o próprio espaço, a própria dimensão, cortar a própria realidade do mundo de Jujutsu Kaisen. E é claro que se Satoru Gojo existe nessa realidade, existe nessa dimensão, ele seria cortado junto, burlando completamente o Mugen. Ou seja, o Mahoraga não lançou um ataque em direção ao Gojo. O ataque surgiu no espaço, na dimensão, na realidade do mundo de Jujutsu Kaisen. E tudo que estivesse ali naquela dimensão, ali naquele espaço alvo do Mahoraga, seria cortado também. E Sukuna percebeu isso, viu a complexidade dessa técnica que o Mahoraga usou, mas ele percebeu que ele poderia fazê-la também. Então ele guardou isso aí para um momento final para cortar Satoru Gojo. Então, ou seja, por que ele conseguiu burlar o Mugen? Em miúdos aqui para você entender melhor. Porque o Sukuna aprendeu não só a lançar cortes em direção aos seus alvos, mas sim cortar o espaço e a dimensão onde existe o seu adversário. Ou seja, ele ampliou o alvo do seu corte para uma coisa maior que o próprio adversário dele, entendeu, galera? E por conta disso, ele consegue cortar qualquer coisa, não importa onde no espaço ela esteja. Se ela estiver existindo no espaço, vai ser cortada pelo crivar do Sukuna. É como se fosse a visão da Maki quando ela evoluiu. Lembra da luta dela contra o Mio? O Mio explica pra ela, pô, você tá vendo só a folha caindo, mas se você der um passo para trás, você vai ver a árvore. Se você der 2 passos para trás, você vai ver uma floresta inteira e vai ter uma percepção maior que vai fazer com que você lute melhor. Você tem uma percepção maior, você vai abrir os horizontes para um alvo maior e assim vai poder se locomover no campo de batalha de uma forma que é imparável. Foi isso que o Sukuna fez. Ele só via o seu adversário como alvo, mas agora ele deu um passo para trás e enxergou o espaço, enxergou a dimensão, a realidade inteira como seu alvo. E quando ele corta a realidade, não existe nada que possa impedir esse corte de acontecer. E como Satoru Gojo estava no caminho desse corte espacial do Sukuna, ele acabou sendo cortado da existência também. Entendeu, galera? Agora o que aconteceu? Sukuna realmente usou o Mahoraga como uma cobaia para descobrir uma forma de adaptar o seu corte para passar um Mugen de Satoru Gojo. E por que o Satoru Gojo mesmo admite que não sabe se venceria o Sukuna, mesmo sem o Mahoraga mostrando, sendo essa referência para o Sukuna? Porque ele entendeu que o Sukuna é inteligente do jeito que é, analítico do jeito que é,
ia descobrir isso mesmo estando no corpo do Yuji Itadori, tá galera? Ele ia ter mais dificuldade, ia ser um caminho mais longo, mas ele ia cortando de jeitos diferentes, manipulando seus cortes até chegar a essa conclusão também e conseguir finalizar o Gojo da mesma forma que foi no capítulo 236, tá? Ele só pegou o Mahoraga como um atalho, ele tinha que andar 100 km para chegar nessa conclusão, o Mahoraga encurtou para 10. Ele falou, pô, se eu posso encurtar para 10, bora nos 10 km e matar esse gatão logo de uma vez por todas, beleza galera? Então não é incoerência, não é loucura do autor, não é poder tirado da bunda, não é nada disso, foi totalmente coerente o que o Sukuna fez no final do capítulo, certinho? Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, entendeu como o Sukuna fez isso? Já larga aquele like gostoso para apoiar e já se inscreve no canal Tão Nerd com o sininho ativado. Bora para 100 mil inscritos até o final do ano, posso contar com vocês? Então dá essa moral para mim aqui e para os vídeos de Jujutsu crescer cada vez mais no canal, certinho? Vou deixar 2 vídeos na tela final, vale a pena assistir e é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu!